Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, em casa, seja no trabalho também, respeitando as normas de segurança para a gente acabar logo com essa questão do coronavírus, né? Eu vim aqui ao longo dessa semana, vou postar alguns vídeos na minha página pessoal para a gente falar um pouco sobre a história de Rio Negrinho, né, que completa 140 anos de fundação nessa sexta-feira. E como se toda a história de Hollywood começa com Era Uma Vez, a história brasileira ela tem que começar por 1500 com a chegada dos portugueses, né? Aqui nas nossas terras, onde hoje se encontra o município, a gente tem a primeira pessoa que passa por aqui é Aleixo Garcia, que é um desbravador português que passa em 1524 em direção à cidade do Peru, né? Onde tem muitas riquezas. Ele vai em busca desse caminho. E pouco tempo depois, em 1541, passa um outro viajante, um outro explorador, dessa vez espanhol, que é o Dom Álvaro Nunes, chamado também de Cabeça de Vaca, né? Ele vai em direção ao caminho do Peabiru, em direção a hoje onde se encontra Buenos Aires, né, na Argentina. Pois bem, nesse meio tempo, de lá para cá, a região fica um pouco desabitada em relação ao homem branco, né? Temos aqui indígenas convivendo e vivendo, principalmente Xoclens, que ainda hoje habitam a divisa com Itaiópolis. E um documento muito importante que está aparecendo aqui, ele data de 22 de junho de 1849, assinado pelo brigadeiro Manuel de Oliveira Franco. Esse documento é um documento de posse, que estabelece que essas terras aqui são agora pertencentes ao brigadeiro Manuel, né? Essas terras compreendidas tinham a seguinte limitação, né? Ao norte, o Rio Negro, ao oeste, o Rio Preto, ao sul, o Rio Tajaí, conforme a grafia da época, e ao leste, o Rio São Bento, né? Quem foi o brigadeiro Manuel? Ele era um diplomata paranaense e foi eleito deputado na primeira legislatura aqui do estado vizinho, já na época, e ele ficou conhecendo essas terras, encantado com a produção da erva mate, principalmente na região aqui do Planalto Norte, né? Ele se aposta dessas terras, até então sem donos, devolutas, e começa a história de Rio Negrinho, né, em si. Estamos falando em 1849, né? Pois bem, lá por mais ou menos 1872, 1873, acontece a fundação de São Bento do Sul. Como o primeiro povoado começa a se formar aqui já na divisa, o brigadeiro ele decide povoar essas terras para evitar futuras invasões, claro, né? E ele nessa época ali, no começo dos anos 1870, ele manda para cá 4 famílias que têm origem portuguesa, descendência portuguesa, e que até então moravam no Paraná, né? Sendo elas a família Ferreira de Lima, Simões de Oliveira, a família Carvalho e a família Cardoso, certo? No próximo vídeo eu conto para vocês aí um pouco mais sobre a formação dessas primeiras vilas, onde eles se estabeleceram, e também um pouco sobre a estrada do Dona Francisca, a estrada de ferro, foram muito importantes para a formação de Rio Negrinho. Nos próximos vídeos também falaremos sobre Jorge Zipper, o pioneiro do móvel, também com a Móveis Simo, né? E falaremos um pouco sobre o perfil socioeconômico aqui de Rio Negrinho. Já fomos à cidade dos móveis, hoje somos o quê? Qual é a principal fonte de renda da arrecadação do município, certo? Um abraço a todos, fiquem bem.